Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao meu canal. Eu sou Marcelo Nogueira e vou falar nesse vídeo sobre os principais obstáculos que eu vejo que bloqueiam os profissionais que querem crescer na carreira em recursos humanos. Então, eu vou dar dicas para vencer esses obstáculos e ajudar você, profissional de RH, a chegar em uma posição executiva em sua carreira. Se você ainda não é inscrito no meu canal, te convido a se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse vídeo com aquelas pessoas que precisam deste conteúdo. Quando nós falamos de carreira, de atingir o sucesso ou realizar o sonho profissional, chegar a uma posição executiva em RH, nós nunca pensamos na jornada, só no destino final. É como um atleta olímpico que sonha em conquistar a medalha de ouro ou pelo menos subir no pódio para ouvir o hino de seu país e ser aplaudido por todos. E essa é a imagem que fica na cabeça das pessoas. Todas aquelas que o assistiram nas provas olímpicas, que torceram por ele, né, até chegar naquele momento. Dificilmente nós pensamos nos esforços que ele teve para fazer e treinar muito e se dedicar durante um período grande de preparação para chegar até aquela conquista. Seguramente ele teve que levantar cedo, diariamente, treinar duro, 8 a 10 horas por dia, abrir mão de momentos de lazer, finais de semana, momentos com a família e amigos, vencer seus medos, suas crenças limitantes, se automotivar, ter de competir com outros atletas de alto nível, ter cuidado para não se lesionar também, ter resiliência em vários momentos, principalmente nas derrotas. E, de uma certa forma, analisando tudo isso, a gente pode enxergar e perceber que é uma jornada complicada, é uma jornada difícil, e não é para qualquer um. Na vida profissional, para chegar aos níveis mais altos da carreira, a coisa não é diferente. Quem quer ter sucesso, quem quer chegar a uma posição executiva em recursos humanos, tem de trabalhar duro, tem de se dedicar muito, tem de abdicar muita coisa, tem de lutar contra si mesmo e com os outros, aqueles que querem até puxar o tapete, que querem se destacar não se elevando em suas qualidades, mas sim rebaixando os outros nas vulnerabilidades que têm. É uma batalha diária para se destacar e construir uma reputação, uma marca pessoal, uma autoridade, não uma autoridade de cargo, que é imposta, mas sim aquela autoridade que tem um propósito, que é admirada, que é elegida pelas pessoas, daquelas que é influenciadora e que engaja várias pessoas nas iniciativas que são apresentadas. Se você pensa em ter sucesso na sua carreira de RH e chegar a uma posição executiva, então tem de ter ciência que a estrada a percorrer não é tão tranquila e não é tão suave só porque nós somos profissionais de recursos humanos. Só porque o pessoal de RH é legal e ajuda os outros. Na verdade, tem todos os desafios que todas as áreas têm e, às vezes, alguns desafios a mais. Mas quais seriam os principais obstáculos que aparecerão para você nessa jornada de crescimento na sua carreira até chegar a uma posição executiva? Eu vou falar aqui sobre a falta de atualização de conhecimentos, que sabemos que isso é algo natural e é algo óbvio que isso pode prejudicar e é um obstáculo grande, né? Mas não vem ao caso nesse vídeo. A mesma coisa também, saber das tendências em RH ou ter um outro idioma, são todos obstáculos, né? Mas não vai ser o objetivo desse vídeo. Vou falar de outras coisas, de outros obstáculos, muito mais voltados para a questão pessoal, para a sua atitude. E vou deixar tudo isso que é óbvio, né, de lado nesse momento, tá? E todos os que eu vou falar aqui realmente vão te bloquear na evolução da sua carreira. Por isso é importante saber
e ficar atento a todos os obstáculos que eu vou falar nesse vídeo. Então, eu vou mostrar alguns que eu acho que são importantes e que eu vi muitas vezes ao longo da minha carreira, analisando por que determinado profissional tinha bons conhecimentos e boas habilidades, mas eu consegui evoluir na carreira conforme o potencial que a pessoa tinha. Então, a primeira coisa que eu falo, que é um grande obstáculo que você tem que vencer na sua trajetória, na sua jornada, é a procrastinação. Uma explicação bem simples que eu posso dizer é que a procrastinação é o ato de adiar, de postergar, de retardar ou atrasar alguma coisa que você tem que fazer. Se ela não for identificada e tratada, ela pode virar um hábito e depois um vício. Ela pode estar ligada a problemas de ansiedade, baixa autoestima, insegurança para realizar alguma atividade, falta de autoconfiança, medo de reprovação, evitar algumas atividades difíceis, complexas ou chatas que você não gosta de fazer mesmo, ou até vontade de fazer algo super perfeito, aí você não começa e aí depois você vai enrolando porque acha que precisa de mais preparação para fazer algo super perfeito e você não inicia e vai sempre prolongando e prorrogando o que você tem que fazer. A procrastinação, ela não acontece só com você. Não é coisa só de gente preguiçosa, como alguns dizem, ela é muito mais comum nas pessoas do que todos imaginam. E pode ter certeza que todas as pessoas procrastinam. Em alguns momentos, alguém pode procrastinar mais ou menos. Então, a gente tem que identificar realmente o quanto nós procrastinamos, em quais momentos da nossa carreira, para que a gente consiga combatê-la e evitar que ela impeça o nosso crescimento e evitar que a gente não faça alguma coisa que é importante fazer. Você não pode ser um procrastinador crônico. Por isso, além de afetar a sua performance, a procrastinação ela vai afetar também a sua imagem profissional. Então, quanto mais você procrastina, mais crônico isso fica, mais afeta a sua performance e também afeta mais a sua imagem profissional. Você tem que tomar cuidado também para que não lide com a procrastinação de forma relaxada. Senão você vai se descomprometer com o que você tem que fazer, não cumprindo os prazos e tendo uma baixa performance no fim. Então, é algo que tem que dar a devida atenção e não pode ser evitado e achar que isso é normal só porque acontece com muitas pessoas. Mas você também não pode ficar muito tenso e nervoso porque não fez alguma coisa naquele dia ou naquela hora, sendo que poderia ter feito em outro dia ou em outro horário. Porque isso pode trazer impactos para a sua saúde mental. Você vai ficar mais culpado, você vai ficar se sentindo mais ansioso porque você não fez algo e que você deveria ter feito, mas você postergou por algum motivo, gerando um estresse desnecessário em você. Em ambos os casos, eles vão impactar a sua imagem profissional no fim das contas. Mas o que fazer para acabar, ou pelo menos diminuir a procrastinação? Eu vou dar algumas dicas que podem te ajudar. A primeira delas é dar o primeiro passo, estabelecendo micrometas para ter a sensação que você cumpriu algo. Outra dica é tirar suas ideias do papel. Quando você coloca essas ideias de uma forma tangibilizada, você já está iniciando um primeiro passo. Se elas ficam só na sua cabeça, você vai vendo que você pode fazer alguma coisa, você tem a ideia, você quer fazer, mas ela não sai nem da sua cabeça. Por isso, colocá-las no papel já é interessante para você começar a perceber que você tem que fazer alguma coisa. Gerencie também suas expectativas. Essa seria a minha terceira dica, porque às vezes nós colocamos uma
uma expectativa muito grande em nós mesmos para poder realizar as coisas de uma forma muito rápida. Assim que a gente fica sabendo o que a gente tem que fazer, a gente já quer sair fazendo, e não necessariamente a gente precisa ter essa autoexpectativa com nós mesmos, né? Tem que identificar e fazer a análise do que realmente é importante, se é para fazer naquele momento, se você tem que agendar ou programar para fazer alguma coisa. Então, é importante você gerenciar suas expectativas. Quarta dica seria para você conhecer mais sobre você mesmo. Para você melhorar a sua autoestima e a sua autoconfiança. Você saber seus limites. Então, isso é muito importante. Quinta dica é para que você desenvolva a autorresponsabilidade. Porque ninguém vai fazer o que você tem que fazer. Então, se você ficar procrastinando muito, você chega num ponto em que não vai ter mais desculpas, porque alguém vai ter que fazer aquela tarefa que você tem que fazer. Então, você vai ter que se mexer e vai ter que fazer. Mas talvez pode ser tarde demais, você já perdeu um prazo e até está sendo rotulado por não fazer a entrega que deveria entregar. Sexta dica é que quando você perceber que está prestes a procrastinar alguma atividade, não queira ser multitarefas. Foque apenas naquela que precisa ser feita naquele momento. Então, você está vendo que você tem várias coisas para fazer, você tem várias tarefas para fazer. Então, os níveis de prioridade são diferentes entre elas. Você vai ter que fazer mais rápido, entregar mais rápido, aquela que precisa ser entregue mais rápido. Então, não queira ser multitarefas e entregar tudo ao mesmo tempo. Foque naquela que tem uma prioridade maior e entregue. Depois, foque na segunda prioridade, na terceira e na quarta, e assim vai. Outra dica é para que você evite distrações. Hoje em dia, nós temos muitas distrações que fazem a procrastinação florar. Por exemplo, você vai pensar, depois eu faço isso porque eu vou agora assistir uma série no Netflix. Agora eu vou mexer um pouco nas redes sociais porque não mexi quase nada hoje, depois eu faço isso. Então, cuidado quando perceber que essas tentações, né, começam a te impactar de fazer coisas importantes. Então, quando isso vier à tona, desligue a TV, tire o celular de perto, evite as distrações, né? E faça o que tiver que fazer para não procrastinar. A oitava dica seria para você procurar um método para evitar a procrastinação, como o método Pomodoro, por exemplo, que é muito famoso e ajuda muitas pessoas a evitar a procrastinação. Então, outra coisa é ler livros sobre esse assunto ou usar aplicativos, apps, que te ajudam a reduzir drasticamente, né, esse vício de procrastinar. E a nona dica é não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje, né, que é um ditado que vale em todos os momentos e vale para todas as ocasiões da nossa vida. Outro obstáculo na evolução da carreira, para quem quer se tornar um executivo de RH, e que eu vi também muitas pessoas perderem grandes oportunidades, porque ficaram travados com esse obstáculo, é o medo de mudar, ou acomodação. Aqui eu junto o medo de mudar em vários sentidos. Por exemplo, o medo de mudar de função dentro de RH. A pessoa quer crescer, percebe que naquela função onde ela está não conseguirá oportunidades para evoluir, mas não se arrisca em buscar outra função. Outro medo é o medo de mudar para um nível de liderança de uma equipe. Isso é clássico e já vi acontecer com alguns profissionais extremamente preparados e com potencial. A pessoa se torna um especialista na função onde atua e quando chega a oportunidade de assumir um departamento para liderar outras pessoas, para liderar talvez seus pares, ela trava. Ela não aceita com medo de reprovação dos colegas, com medo de dar feedback de desenvolvimento, com medo de ter de demitir alguém por baixa performance. Ou seja,
A pessoa fica presa em seus medos de mudar, mesmo sabendo que daria conta daquela função. Aí ela começa a criar obstáculos para ela mesma, se autossabotar, só para ficar confortável e não querer ser líder do departamento. Outro medo que eu já vi bastante é o medo de mudar de cidade, de estado ou país. Então, isso acontece muito. Em um determinado nível da estrutura organizacional, as oportunidades de melhores cargos e salários vão se restringindo até o nível corporativo, seja do país ou da região, América do Sul, América Latina, Latam, por exemplo, ou para um nível global. Então, a pessoa que quer chegar a níveis mais altos, a níveis executivos dentro da estrutura de recursos humanos, invariavelmente terá que chegar nesse momento, né, de decisão e mudar. E vai ter que deslocar para uma outra localidade. Quem quer crescer tem de ter isso em mente. Mas não há nada de errado se a pessoa decide parar em determinado nível de cargo para não ter de se deslocar. Mas isso tem de ser algo consciente e planejado e não por medo da mudança. Porque se for planejado, você ficará bem com a sua decisão. Se for por medo, você se culpará depois. Principalmente após um determinado período, você ser desligado da empresa, e aí você vai ficar com aquele peso nas suas costas, se lamentando, porque não aceitou aquela oportunidade em outra localidade que a sua empresa lhe ofereceu. Sabemos que hoje há várias possibilidades de vagas remotas. Então, o trabalho hoje em dia está mudando e pode ser que tenham pessoas que consigam evoluir na carreira para uma função executiva em RH e atuar de uma forma remota. Se for assim, excelente, perfeito, para quem tem medo de mudar de localidade. Mas se não há uma possibilidade de encontrar uma vaga em uma posição mais alta que seja para trabalhar remotamente, invariavelmente você vai ter que mudar de localidade em algum momento da sua carreira para poder chegar a uma função executiva em recursos humanos. Outro medo é o medo de mudar de chefe. Tem pessoas que se apegam às outras e isso não tem nada de errado, claro. Mas não pode virar um obstáculo para você subir na carreira. Quando tem uma grande afinidade e uma ótima relação entre chefe e subordinado, isso é excelente. Algumas pessoas ficam com medo de perder isso e desistem de aceitar outras posições porque tem medo do que vão encontrar pela frente. Então, o relacionamento bom com o chefe, o nível de afinidade que tem com o chefe é positivo até o momento em que isso não vire um obstáculo para você, imaginando que você não vai encontrar outro chefe tão bom quanto aquele, ou que tenha tantas afinidades quanto aquele que você tinha na sua posição. E se você tiver medo de mudar de chefe, isso certamente vai ser um grande obstáculo para você no crescimento da sua carreira. E um outro medo que eu vejo é o medo de mudar de empresa, que eu também vi isso acontecer várias vezes. A pessoa era apaixonada pela empresa em que ela trabalhava, mas não conseguia evoluir lá. A única possibilidade de crescer era saindo daquela empresa. Então, a pessoa ficava com medo de sair, porque não sabia se adaptaria a uma outra cultura, a um outro ambiente de trabalho de uma outra empresa. Então, o medo de deixar a empresa virava seu principal obstáculo de evoluir na carreira. Então, a sua paixão pela empresa, que poderia ser algo positivo, virou sua âncora, evitando que essa pessoa crescesse na carreira. Eu vi várias vezes acontecer isso, e por isso eu trago aqui para que você não tenha medo, né, de trocar de empresa, se realmente for necessário, claro. Mas todo medo
dá para ser trabalhado, dá para ser reduzido e até eliminado. Você tem que trabalhar isso em si mesmo. Você vai ter que mudar o seu modelo mental para que esse medo vá embora. Então, aqui eu vou passar para vocês algumas outras dicas que podem lhe ajudar. Você terá de assumir riscos para crescer, não tem jeito. Você vai ter que aceitar isso. E aí você pode repetir para si mesmo, escrever e mentalizar muito isso, porque assim você vai acostumando com essa premissa, que você vai ter que assumir riscos para crescer até uma função executiva em recursos humanos. Se você tem medo de mudar porque não gosta de sair de sua zona de conforto, você pode sair dela aos poucos. Vá aceitando projetos em outras áreas, ajudando colegas em outras funções, estudando e conhecendo mais o que outras funções fazem. Pode ir procurando mais informações sobre outras áreas, sobre outras funções, sobre novos gestores, sobre possíveis localidades onde você poderia mudar para trabalhar e até sobre possíveis empresas em que você pudesse trabalhar. Fazendo isso, você vai ficando mais confortável com essa ideia de mudança, com essa possibilidade de mudança. Uma outra dica é para que você procure entender o conceito dos níveis de liderança. Primeiramente, você vai ter de aprender a gerenciar a si mesmo. Mas se quiser crescer, o próximo passo é gerenciar os outros. E, lógico, vai ter que tomar decisões populares e impopulares aos olhos dos seus liderados. Se você obtém mais conhecimento a respeito disso e utiliza algum método para fazer essa e outras transições de nível de liderança na sua carreira, você vai ficar mais confiante e mais seguro para passar por os próximos níveis na sua carreira até chegar a um nível executivo. Eu recomendo o livro Pipeline de Liderança, do original em inglês, o The Leadership Pipeline, que foi escrito pelos autores renomados, Ron Charan, Stephen Drotter e James Noel, onde eles falam mais sobre essa questão da transição dos níveis de liderança na carreira das pessoas. Agora eu vou falar para vocês de dois obstáculos em um único tópico, que eu vejo que são super importantes, que é a falta de iniciativa e de acabativa. Então, a iniciativa é uma atitude muito apreciada pelos gestores. Todos líderes, claro, gostam de ter pessoas em suas equipes com iniciativa, que sejam inquietos com o status quo, querendo inovar e melhorar os processos, os indicadores e tudo que essas pessoas fazem. É muito bom isso. Quem não tem iniciativa vive na mesmice. É absorvido pela rotina diária e mantém as coisas como são. Pode até performar bem, mas todos sabem que não haverá evolução. Evoluir fazendo as mesmas coisas, isso não acontece. Para evoluir e melhorar, você tem que fazer coisas diferentes, coisas novas. Mas tem muitos profissionais que têm muita iniciativa, mas têm pouca acabativa. Ou seja, tem muitas ideias, inicia várias melhorias, mas não conclui nenhuma. Pode ser por falta de foco, pode ser por falta de disciplina, falta de conhecimento, de habilidades, e até outras atitudes que impossibilitam essas pessoas de finalizarem tudo que começam. Às vezes, as pessoas não são resilientes o bastante para passar sobre as primeiras dificuldades que têm quando estão numa implementação de uma melhoria ou de um projeto ou de uma ideia de médio e longo prazo, por exemplo. Ou talvez não tenha persistência de tocar mesmo um projeto de médio e longo prazo, e isso eu já vi acontecer bastante. A pessoa começa cheia de gás, super animada, 1000 por hora, mas como leva tempo para concluir aquela implementação,
a chama vai se apagando, a pessoa começa a se desinteressar por aquilo, até que ela não acaba. Ou quando acaba, a performance não foi a desejada. Demorou muito mais do que estava planejado e, em alguns casos, até com custos adicionais. Então, como você colocar um corredor de 100 metros rasos para correr uma maratona? Ele vai largar na frente e, nos primeiros minutos, vai abrir uma vantagem enorme sobre todos os competidores. Só que, aos poucos, ele vai perdendo o pique. Vai diminuindo o ritmo, vendo os outros passarem, vai se desmotivando e, por sorte, finaliza a corrida. Quem vai querer dar uma oportunidade a alguém que vive na mesmice? Alguém que não tem iniciativa? Assim como não vão apostar naquelas pessoas que começam várias coisas e não terminam nada. Vou dar aqui algumas dicas para quem não quer ter esses obstáculos. Fiquem de olho nas tendências do mercado e nas necessidades das suas empresas. Porque aí você pode propor alguma iniciativa, alguma nova ideia ou alguma nova solução que está aderente com o que a sua empresa precisa. Faça benchmark com RHs de outras empresas para ver as melhores práticas deles. Como implementaram, como a sustentaram, para depois propor algo parecido na empresa onde estão. Não inicie muita coisa ao mesmo tempo. Claro que algumas iniciativas terão de seguir em paralelo, mas não comece muita coisa juntos, senão você perderá o foco e não concluirá nada. Faça uma boa gestão de projetos e das iniciativas que você deve implementar. Utilize ferramentas de gestão, separe um tempo da agenda para fazer um acompanhamento periódico e regular de todas as ações dessa implementação, para que você tenha certeza de que está avançando e que chegará ao fim dela. Busque também ajudar e não queira fazer nada sozinho. Quando você busca ajudar, você ativa o gatilho da reciprocidade, então você consegue ajuda. E quando você está disposto a não fazer nada sozinho, você pode ser beneficiado com outras pessoas que têm mais experiência que você, que pode te ajudar a redirecionar a rota, a completar ou terminar alguma coisa que você iniciou. Você se apoia em outra pessoa ou em uma equipe, essa outra pessoa, a equipe apoia você, e vocês vão se motivando, né, e persistindo até entregar o que está compromissado. Outro obstáculo comum é a síndrome do impostor. Muitos profissionais sofrem com essa síndrome ao longo da carreira. Eu mesmo me questionei em alguns momentos de transição se não estava com essa síndrome. Mas o que é essa síndrome do impostor? Basicamente, é a percepção de dúvida sobre si mesmo em relação às suas conquistas profissionais. Ao se deparar com determinadas situações, dificuldades, que você ainda não as experimentou, você fica sem saber o que fazer. Fica se sentindo incompetente, que você não vai dar conta, que você assumiu aquela função, talvez sem capacidade ou preparo para lidar com essas situações, etc. Por isso você vai se achando um impostor, imaginando que todas as pessoas à sua volta estão te julgando, questionando o que você faz naquele cargo. Se teve sorte ou se foi apadrinhado para estar lá. Isso geralmente afeta a autoestima da pessoa, afeta a motivação, afeta a energia e, claro, a capacidade de performar. Se você tem essa síndrome, você se sente um lixo e tem de procurar sair desse estado mental o mais rápido possível para não aumentar mais ainda a dúvida em si mesmo, para não se autorrotular, para não afetar sua saúde mental e tornar seu momento de dificuldade profissional ainda pior. Essa síndrome, ela pode ser um obstáculo na sua carreira
quando você deixa essa autopercepção de fragilidade passar para a percepção geral das pessoas. Então, tome muito cuidado. Quando sentir que ele está começando a duvidar de si mesmo, e que talvez possa estar com essa síndrome, siga essas dicas que eu vou te dar agora para te ajudar a sair dessa percepção que você é um impostor. Primeiramente, foque nos fatos. Relembre as conquistas que te trouxeram até ali e procure coisas tangíveis dos seus objetivos que você realizou e que são indicadores fáceis de convencer a si mesmo. Uma segunda dica é para que você se lembre que tudo na carreira é transitório. Você aprende, você se adapta, você evolui e você ensina os outros. Então, tudo é uma questão de tempo para você melhorar o nível de maturidade na função onde está. A dica 3 seria para que você não queira ser tão perfeccionista ao ponto de ficar paralisado e frustrado, se sentindo culpado e como um impostor. A quarta dica é, se você for ou está numa posição de liderança, para você lembrar, né, que ninguém é igual a você, para que você respeite as diferenças, confie nas pessoas e dê autonomia para fazer o que eles têm de fazer, que não necessariamente ficará exatamente igual ao que você gostaria que ficasse. Não vai ficar igual a maneira como você acha que ficaria se você fizesse. Então, dê esse crédito, né, e aposte nas pessoas. Outra dica é para não se esconder. Procure alguém para conversar nesses momentos a respeito de como você está se sentindo. Procure um mentor, procure um amigo próximo, um conselheiro ou até um terapeuta. Vale a pena se abrir para aliviar a pressão em si mesmo e não deixar que isso piore a sua saúde. Sexta dica é para que você peça ajuda e orientação de quem tem mais experiência que você. A sétima dica é, se a sua dificuldade for falta de conhecimento, se for somente isso, né? E isso está realmente fazendo você achar que você é um impostor, é muito fácil lidar com isso. Basta procurar conteúdos, né? Estudar aquilo que você não sabe, ler livros sobre aquele assunto, que você vai ganhar mais conhecimento e repertório e você vai ficar mais autoconfiante. A oitava dica é para que você estabeleça objetivos menores de curto prazo, para que você tenha a sensação de pequenas vitórias, né, ou quick wins, que a gente fala em inglês, e isso eu acho que pode te motivar. A cada pequena vitória rápida que você consegue, você se motiva para a próxima. É claro que há mais obstáculos do que estes que eu falei, mas eu acho que esses são muito paralisantes e te impedem a ter uma mentalidade de sucesso e de chegar a uma posição executiva em RH. Se você não tinha consciência sobre eles, ok, mas agora você já tem. Mas não adianta saber das coisas e não agir. Se você identificou que atualmente tem algum desses obstáculos, siga essas minhas dicas e comece a mudar o seu modelo mental e a sua atitude para ter sucesso. Eu também já tive esses obstáculos e em determinados momentos da minha carreira eu tive que mudar a minha mentalidade, eu tive que me esforçar e trabalhar muito em mim mesmo para que eu conseguisse evoluir e passar por eles. Mas na época eu não tive essas dicas que eu estou passando para vocês agora. Então, eu acho que neste momento, né, vocês podem ter mais facilidade de passar por eles e de vencer na carreira. Então, eu vejo que se eu conseguir passar por isso,
mesmo aos trancos e barrancos, com a minha persistência, tendo altos e baixos em alguns momentos da carreira, eu acredito que vocês também consigam, né, sair desses medos, desses obstáculos, da síndrome do impostor, seja lá qual for o obstáculo que você esteja vivenciando agora. Então, eu sou a prova viva que dá para vencê-los, conheço várias pessoas que também conseguiram vencê-los e estão realmente hoje em posições de destaque em recursos humanos. Por isso eu digo que só depende de você. Se você tem um obstáculo como esses, basta você realmente trabalhar em si mesmo para você passar por cima deles. E se você estiver tendo uma dificuldade hoje, tenha certeza que, se você agir sobre ela, certamente ela irá desaparecer. Mas não deixe a vida te levar como talvez sempre fez, achando que a sorte vai te ajudar a vencer esses obstáculos. Coloque os conhecimentos adquiridos neste vídeo na prática, porque eu tenho certeza que você vai passar por tudo e vencerá todos esses obstáculos. Se gostou desse vídeo e ele de certa forma te ajudou, me ajude também dando um like, comentando e compartilhando com outros profissionais de RH, para que eu possa ajudá-los a chegar a uma posição executiva em suas carreiras. Forte abraço.